diretamente aqui do Templo Sede da Assembleia de Deus em Curitiba, nesse momento sendo organizado o cortejo que conduzirá o corpo do pastor Pimentel, pastor José Pimentel de Carvalho, e a movimentação aqui é muito grande, carro de bombeiro, polícia militar, então estamos informando os irmãos, não temos a possibilidade de fazer uma programação organizada, mas na medida do possível, nós vamos fazendo a chamada e informando os nossos ouvintes do falecimento do pastor José Pimentel de Carvalho, pastor presidente da Assembleia de Deus aqui em Curitiba. Esse homem de Deus que fez história, deixa um legado. Comunicando aqui Tadeu Costa, responsável da programação da Escola Dominical aqui em Curitiba. Nós voltamos aqui um pouco mais, trazendo mais informações. Carro de bombeiro a postos, cortejo organizado, polícia militar presente. Mas a emoção é grande. Nós voltamos aqui um pouco mais, chamando novamente e procurando trazer informações desse momento. Esse momento que fica aí, a marca na história da Assembleia de Deus, não só no Brasil, mas da Assembleia de Deus no mundo, marcado pela vida deste servo do Senhor, desse homem de Deus. Vocês acompanham aí os hinos de autoria do pastor Pimentel. O pastor Pimentel também entrou para a história da escola dominical no Brasil. Foi o primeiro escritor das lições infantis. E como eu tentava dizer, ele por muitas vezes fez uso desses microfones, do programa Voz Evangélica da Assembleia de Deus, da Rádio Marumbi, e ele é um dos fundadores do programa Voz Evangélica da Assembleia de Deus no Brasil. Nós voltamos a chamar daqui um pouco mais, trazendo mais informações. Nós temos esse espaço do programa Voz Evangélica da Assembleia de Deus em Curitiba, e vai até meio-dia. E hoje nós estaremos, então, na medida do possível, fazendo uma chamada e informando os irmãos que não puderam estar aqui presentes e que estão nos acompanhando aí pelo rádio. Nós estaremos trazendo as informações. O corpo segue para o cemitério Jardim da Saudade, aqui no Portão, na região do SIC. Vamos continuar, então, ouvindo aí os dois hinos de autoria do pastor José Pimentel de Carvalho, e que, inclusive, estão inclusos na nossa harpa cristã, o hinário oficial da Assembleia de Deus no Brasil. Voltamos daqui um pouco. No Calvário contemplamos nosso meigo Salvador. Ó, revelação de amor, o mistério há tanto oculto, Deus em Cristo revelou. Ó, revelação de amor. Cada coro conosco. Voltamos novamente, diretamente aqui da Igreja Sede da Assembleia de Deus em Curitiba. Momento que está sendo organizado a saída do corpo do pastor José Pimentel de Carvalho. Eu estou aqui ao lado do apresentador oficial dessa programação, pastor Rogério Cardoso. Estarei passando
nesse momento, a palavra a ele. A paz do Senhor, queridos irmãos, nós continuamos pedindo oração pelos familiares do nosso querido pastor presidente, pastor José Pimentel de Carvalho, que no dia 24/2, agora às 8 horas e 20 minutos, passou a estar com Jesus. Estamos aqui na frente do Templo Central, várias autoridades do Brasil, pastores de vários estados, inclusive o nosso pastor presidente da CGADB, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Antônio Gilberto, várias autoridades da cidade de Curitiba, do estado do Paraná, também o Dr. Ronaldo Rodrigues, diretor executivo da Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil, e o nosso pedido, que vocês continuem orando pelo pastor Wagner Gabi, que nos últimos anos tem sido auxiliar direto do nosso pastor presidente e que agora necessita muito das nossas orações. Orem pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, sua esposa, irmã Maria Gabi, e toda a sua família. Estão trabalhando, lutando para que o nome do Senhor Jesus, como nos dias do pastor Pimentel foi glorificado, continue sendo glorificado na Assembleia de Deus em Curitiba. Nós queremos agradecer os recados que foram deixados no perfil do programa, os e-mails, os telegramas. Agradecemos em nome da família, em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. E retorno aqui ao nosso querido irmão Tadeu Costa, que é o secretário executivo da nossa Superintendência de Educação Cristã em Curitiba. Volto aqui então, comunicando com todos os nossos queridos ouvintes, vocês que têm nos honrado por todos esses dias e não puderam estar aqui, e nós temos aqui a obrigação de estar transferindo para vocês, através do programa Voz Evangélica da Assembleia de Deus, algumas informações que a gente puder transferir. A gente estará fazendo isso até meio-dia. Mas agora eu estou aqui com o pastor Carlos Eduardo, que é o superintendente de Educação Cristã, mas que também é o pastor que tem estado ao lado do pastor Wagner, ajudando a conduzir todo esse momento, um momento difícil para a Assembleia de Deus em Curitiba, e eu transfiro agora a palavra ao pastor Carlos Eduardo. A Igreja Assembleia de Deus de Curitiba está de luto, estamos todos sofrendo neste momento a dor da despedida do pastor José Pimentel de Carvalho, esse homem de Deus, por tanto tempo nos mentoreou, nos orientou, nos liderou, mas aprove ao Senhor recebê-lo. E nós estamos, neste momento, agradecendo a todos os nossos irmãos, em nome do ministério, em nome do pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, em nome de todo o corpo de ministros, da mesa diretora, dos superintendentes, de todos os obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores. Nós queremos agradecer de coração as orações de todos os nossos irmãos, de todos os nossos amigos, de todos os nossos ouvintes. O nosso desejo neste momento é que as vossas orações, o vosso esforço e o vosso sentimento de dor se transformem em muitas bênçãos da parte de Deus, que é o grande retribuidor de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que intercedem. Nós agradecemos e desejamos as mais ricas bênçãos. Muito obrigado, meus amados. Obrigado, pastor Carlos Eduardo. Eu estou seguindo aqui agora para a van, que está a equipe da CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, aqui em Curitiba. Está aqui nessa van o Dr. Ronaldo Rodrigues, que é o diretor executivo da CPAD, e como eu vinha falando, pastor Pimentel, ele entrou para a história da escola dominical. E como esse horário é o espaço da escola dominical, eu queria falar aqui com o Dr. Ronaldo, que é o diretor executivo da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, pegar aqui uma palavra do Dr. Ronaldo, que está aqui ao meu lado. Gostaria de saudar a todos os ouvintes, com a paz do Senhor, e manifestar aqui a nossa alegria de estar falando com vocês neste momento, em nome de nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Nós estamos vivendo um momento na história da nossa igreja muito bonito, que é a celebração do centenário das Assembleias de Deus no Brasil. Estamos aqui, neste momento, participando do sepultamento do pastor José Pimentel de Carvalho, um homem que amou a nossa Casa Publicadora. O pastor Pimentel de Carvalho, ele
apoiou a nossa casa desde o seu nascedouro, quando ele era pastor na Assembleia de Deus em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e desde então ele nunca deixou de estar próximo de nós, mesmo pastoreando a igreja, a Assembleia de Deus aqui em Curitiba. Pastor Pimentel sempre esteve ligado conosco na Casa Publicadora. Então nós temos que honrar a Deus e agradecer a Deus pela vida do pastor José Pimentel de Carvalho, e fica o seu exemplo, o exemplo de um homem íntegro, um homem de Deus, um homem incentivador da escola dominical, um homem que tinha na palavra de Deus ali o seu alicerce verdadeiro, e ele zelava pela palavra de Deus. Eu até estava recentemente em um culto ao lado do pastor Pimentel, e o pregador, muito animado, ele citou um versículo não muito completo, e o pastor Pimentel corrigiu imediatamente, mostrando o zelo que ele tinha e, acima de tudo, a lembrança desse texto sagrado. Então queremos aqui, aproveitando este momento, trazer à sua mente a necessidade do ensino da palavra de Deus, e a escola dominical é um instrumento que a nossa igreja no Brasil se utiliza para esse trabalho. Quero deixar aqui o nosso abraço, ore por nós na Casa Publicadora e usufruam de tudo quanto a Casa Publicadora tem oferecido à nossa igreja em todo o nosso Brasil, e vamos juntos celebrar o centenário das Assembleias de Deus no Brasil. Pastor Ronaldo, está inclusive nessa programação sendo tocados 2 hinos, que é de autoria do pastor Pimentel. O senhor pode falar alguma coisa sobre isso? Sim, nós temos na África 2 hinos de autoria do pastor José Pimentel de Carvalho. O pastor José Pimentel de Carvalho, ele tinha uma veia artística muito forte, gostava de desenhar, fazia desenhos para as crianças, e também ele fez esses 2 hinos que hoje fazem parte do inário oficial das Assembleias de Deus no Brasil, e obviamente fazem parte dos nossos cultos, das nossas celebrações e dos eventos de nossa Casa Publicadora e das Assembleias de Deus no Brasil. Obrigado, irmão Ronaldo. Deixa eu pegar aqui uma palavra também. Nós estamos aqui com o pastor Antônio Gilberto, grande amigo do pastor Pimentel. Vamos pegar uma palavrinha aqui com o pastor Antônio Gilberto. Neste momento eu gostaria de dizer que tanto eu, irmão Antônio Gilberto, quanto a minha esposa, irmã Yolanda, somos ovelhas do pastoreio do pastor José Pimentel de Carvalho. E isso no Rio de Janeiro, principalmente na década de 50, mas depois, sucessivamente. E aqui em Curitiba, onde eu tenho tido o privilégio de ministrar na escola bíblica, onde ele é pastor desde 62, agora completaram 30 anos, pela misericórdia de Deus. O exemplo que ele deixou, como o Dr. Ronaldo está mencionando, na Casa Publicadora, inclusive durante os anos que ele ministrou no CAPED, o curso de preparação de professores de escola dominical, ele foi peça-chave não somente para o início, ou seja, lançar as bases, os fundamentos, não só do currículo, mas do livro que hoje é o livro-texto do curso, que eu tive a honra e o privilégio de escrever. O pastor José Pimentel de Carvalho foi peça fundamental até o fim, de modo que, quando eu vinha a Curitiba, eu sempre reservava horário, eu mesmo pedia, ou ele mesmo pedia, para estar a sós com ele, ponderar assuntos. Inclusive, uma das preocupações dele era ortodoxia doutrinária da Assembleia de Deus do Brasil, inclusive através dos órgãos da CPAD. Por aí se vê que o que o irmão Ronaldo acabou de dizer é uma realidade em contexto, ou seja, o zelo dele não era somente pela casa em si, como instituição, mas os órgãos da casa, como periódicos, e livros, e manuais, e eventos, etc., e cursos. Então eu louvo a Deus por isso e agradeço a Deus por essa oportunidade de compartilhar esses pensamentos com essa emissora. Obrigado, irmão Tadeu, pela oportunidade. Obrigado, pastor Antônio Gilberto, pela sua participação. Nós estamos aqui também com o pastor Kemuel, que também faz parte da equipe da casa, é o vice-presidente do Conselho da Casa Publicadora, e nós vamos pegar aqui também uma palavra do pastor Kemuel. A biografia do pastor Pimentel de Carvalho, ela é extensa e muito ainda vai se falar a respeito disso.
Pastor Pimentel, se bem comparado, foi uma coluna da nossa igreja aqui no Brasil, e podemos até estender, sem exagero, da história da igreja aqui no nosso Brasil, em todo sentido, sem bandeira denominacional. Por todos honrados, respeitados, e sobretudo, no que tange a nossa igreja, a Assembleia de Deus, Pastor Pimentel deixa saudades e exemplos. Saudade de um homem que, amigo, compassivo, compreensivo, enfim, sempre soube conciliar e unir propósitos e pessoas. E exemplos como um homem dedicado na seara do Senhor, sem medir esforços, sem medir dificuldades, sofrendo ou regozijando, mas fazendo a vontade do Mestre. E também como uma coluna da nossa igreja, um dos grandes líderes da Assembleia de Deus do Brasil, que na sua geração nos ensinou a pregar a salvação da alma, ao arrependimento dos pecados, pregar a justiça eterna e o gozo dos remidos, pregar a doutrina pentecostal, mensagens tão raras ou esquecidas por muitos hoje. Mas a sua morte nos faz lembrar e nos exortar a esse fato. Que Deus abençoe a família lutada, mas o Espírito Santo dê certo a tudo, está dirigindo e confortar a todos, e que todos assim possamos, com alegria, não com tristeza, com a saudade e com respeito devido, lembrar da memória deste grande homem de Deus, Pastor José Pimentel de Carvalho. Vocês estão acompanhando o programa Voz Evangélica da Assembleia de Deus em Curitiba, e nesse momento, no sábado, é o espaço da nossa magnífica escola dominical, a única que prepara o aluno para a vida terrena e eterna ao mesmo tempo. Nós voltamos para os estúdios, ouvindo aí os hinos, como já dissemos, de autoria do nosso querido pastor José Pimentel de Carvalho, e já voltamos trazendo mais informações. Estamos aqui conosco também pastor Claudio Nor de Andrade, irmã Madalena, gerente da CPAD aqui em Curitiba, aqui também a irmã Yolanda, esposa do pastor Antônio Gilberto, e daqui um pouco nós voltamos a chamar. Os ouvintes do programa Voz Evangélica da Assembleia de Deus, você está ouvindo aí do início da programação da Escola Bíblica Dominical, Montadeu falando diretamente ali do cortejo, nesse momento, a qual está sendo levado o corpo do pastor José Pimentel de Carvalho para o cemitério Jardim da Saudade. Pedimos aos irmãos que no momento não liguem aqui no estúdio, no 4021, a qual está sendo transmitido diretamente ali da van da CPAD. É um momento que nós estamos com nossos corações tristes, emocionados, mas sabendo que foi o melhor do Senhor, que já está com o Senhor, o nosso querido pastor, presidente das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus em Curitiba, a qual veio a falecer no dia 24 pela manhã. Muita gente comparecendo, então, ao cortejo, nesse momento, a qual está sendo conduzido ali para o cemitério Jardim da Saudade. Vamos com alguns momentos agora de louvor, aonde tem hinos que o pastor Pimentel foi o compositor, que você já está ouvindo, e pedimos as orações de todo o povo de Deus em favor dos familiares, da nossa igreja mesmo, a Assembleia de Deus, para o consolo, para que o Senhor realmente venha estar conosco, com os familiares do nosso querido pastor José Pimentel de Carvalho, seus filhos, sua filha Esther, netos, bisnetos, enfim, todo o corpo ministerial, como também os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É um momento de dor, com certeza, saudade, né, como já ouvimos aí, pelo anunciamento de irmãos falando, dando seus depoimentos, da importância, né, na vida que foi o pastor José Pimentel de Carvalho. Já estamos novamente com o Montadeu Costa ali, né, Marcos? É isso? Ele já está disponível? Então tá, e Montadeu, é com você. Bom dia, Pai do Senhor. Voltamos então aqui diretamente do cortejo que conduz o corpo do pastor José Pimentel de Carvalho para o cemitério Jardim da Saudade, aqui no Portão, na SIC, na região da SIC. E ao nosso lado está aqui a Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil. E falando em Casa Publicadora, nós lembramos a todos os nossos ouvintes que o pastor José Pimentel de Carvalho também foi diretor da Casa Publicadora.
E nós estamos informando nossos irmãos, tentando trazer informações, pelo menos até meio-dia, que é o espaço do programa Voz Evangélica da Assembleia de Deus, aqui em Curitiba. Está aqui ao meu lado também o pastor Cláudio Honor de Andrade. Pastor Cláudio Honor, que é o gerente de publicações da Casa Publicadora. E que também é escritor de diversos livros, escritor de lições de escola bíblica. Mas ele vai trazer para nós essas informações e trazendo para nós uma palavra nesse momento. Nesse momento, eu quero deixar aqui o meu coração, nesse momento tão alegre e, paradoxalmente, enlutado. Alegre porque o pastor Pimentel já está nos céus. E enlutado porque a experiência terminal sempre nos deixa tristes. Eu tenho a dizer que, quando parte um grande homem como o pastor José Pimentel de Carvalho, parte grande parte de nosso coração. Quando parte um gigante como este, parte grande parte de nossa alma. Quando parte um homem, um pastor e um gigante como este, parte grande parte de nossos sentimentos, e os nossos sentimentos se partem. Mas nos céus, todas essas partes do nosso coração, nossa alma e dos nossos sentimentos serão todos o todo de uma grande felicidade. O pastor Pimentel é recebido nesse momento nos céus, em vigor. Amém. Obrigado, pastor Cláudio Honor. Nós estamos aqui também com o pastor Gessé. Pastor Gessé, que é de São Paulo, pastor auxiliar ali no Belezinho, ao lado do pastor José Wellington. E vamos pegar uma palavra dele aqui para o programa Voz Evangélica da Assembleia de Deus. Amado, é um prazer poder estar transmitindo para essa tão conceituada rádio, né? Que há décadas vem servindo ao povo de Deus, anunciando o Santo Evangelho da Salvação e desejando que cada vez a graça de Deus continue sendo derramada sobre vós. Estamos aqui nessa ato, né? O período quando o pastor Pimentel foi promovido ao reino celestial, e agora estamos aqui sendo entrevistados por esse sábio e eficiente transmissor, jornalista dessa rádio. Estamos no cortejo fúnebre, onde uma carreata forte, o corpo do nosso pastor está sendo conduzido no carro do Corpo Bombeiro, e aguardamos que muito em breve a trombeta possa tocar, e nós estaremos juntamente, não somente com ele, mas com todos aqueles que aguardam a santa e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos, uma boa tarde, um bom final de semana, e um trabalho profícuo a toda essa equipe dessa abençoada rádio transmissora do Evangelho de Jesus Cristo, do nosso Senhor. Obrigado, pastor. Nós estamos aqui acompanhando o cortejo que conduz o corpo do pastor José Pimentel de Carvalho ao cemitério Jardim da Saudade, aqui no bairro Botão, na região do SIC. Estamos aqui junto, acompanhando a equipe da CPAD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil. Como já informamos anterior, pastor Pimentel foi também diretor dessa casa, escritor de lições. A primeira lição infantil foi o pastor Pimentel que escreveu e lançou. E ele faz parte da história da Casa Publicadora da Assembleia de Deus e entrou para a história da escola dominical no Brasil. Eu vou pegar aqui uma palavra também da gerente da Casa Publicadora da Assembleia de Deus aqui em Curitiba, a irmã Madalena, está aqui ao meu lado. Bem, meus irmãos, pastor Pimentel é uma bênção para a vida de todos nós. Eu, chegando aqui em Curitiba, em 2005, vindo trabalhar na loja da CPAD, tive todo o apoio do pastor Pimentel. Para mim, ele não era só um pastor, era como um pai, apoiador da casa, como já ouvimos nessa programação, dita pelo nosso diretor executivo, irmão Ronaldo Rodrigues de Souza. Então, o pastor Pimentel sempre uma bênção nas nossas vidas,
E com certeza, meus irmãos, é uma grande perda, mas é uma grande perda de a igreja aqui em Curitiba, no Paraná, em todo o Brasil, está tendo no dia de hoje. Mas com certeza o Senhor já o recebeu, como já ouvimos muitas mensagens, o Senhor ele está voltando para casa, está voltando para a glória, está indo para a glória. E é isso que alegra os nossos corações, é isso que nos conforta. E eu tenho muito apreço, muito carinho, muito amor por esse homem de Deus que fez história nesse país, que sigamos os seus ensinamentos, que sigamos os seus conselhos, que de verdade tenhamos desse homem um modelo de Cristo aqui na terra, foi o pastor Pimentel, que sigamos os seus conselhos como alunos dele, né, como membros, né, eu aqui como membro da igreja aqui em Curitiba, isso me deixa uma saudade muito grande, é um vazio grande, mas a minha alegria é que um dia nos encontraremos lá na glória, nos encontraremos no céu para uma grande festa. E eu quero também aqui externar a minha gratidão a Deus por tudo, né, que ele fez aqui, por todo o trabalho que ele fez, pela nobreza, né, do pastor Pimentel na igreja aqui em Curitiba. Essas são as minhas palavras, né, e eu quero dizer a todos os ouvintes, continuem orando pela família, vamos ficar de mãos dadas com a família e também orar pela igreja aqui de Curitiba, né, pelos nossos pastores, pelo corpo de obreiro, que Deus continue abençoando essa igreja que sempre foi abençoada, que Deus continue dando graça e dando tranquilidade e paz aos nossos corações. Obrigado, irmã Madalena. Nós voltamos a informar os nossos queridos ouvintes, vocês que nos honram com as suas audiências no dia a dia. Programa Voz Evangélica da Assembleia de Deus em Curitiba, completando 60 anos no ar. E nós estamos aqui acompanhando o cortejo, se aproximando da chegada do cemitério Jardim da Saudade. Muita gente, é uma grande multidão, uma fila enorme, polícia militar, também corpo de bombeiro conduzindo o corpo do nosso pastor. E nós estamos aqui, a emoção é grande, é um momento difícil, mas é um momento que precisamos passar. Nós vamos voltar agora para os estúdios. Mais uma vez, nós queremos agradecer a Deus pela vida de você, que nos apoia, nos acompanha. E nesse momento pedir oração em favor da família do pastor Pimentel, em favor do pastor Wagner, Gabi e sua família, e do Ministério de Curitiba, que passa por esse momento de luto, momento que não é fácil, mas o Senhor é conosco. Nós vamos voltar agora para os estúdios e voltamos aqui um pouco mais, informando mais. São 11 horas e 46 minutinhos, você está aí acompanhando esse momento, do cortejo fúnebre do nosso pastor José Pimentel de Carvalho, que é até então presidente da Assembleia de Deus aqui em Curitiba, que veio a falecer, veio a dormir, a estar com o Senhor já na quinta-feira, dia 24, logo de manhã às 8 horas e 30 minutos. Você que mora aí na região do SIC, você que está aí no Alto Barigui, toda a região aí, você poderá ainda estar chegando até o cemitério Jardim da Saudade, ali no portão, para estar dando, né, o adeus final ali. Um até logo ao nosso amado pastor José Pimentel de Carvalho. Como já ouvimos vários depoimentos de irmãos que falaram e realmente vim com muita presteza, com muito carinho da pessoa que era o pastor José Pimentel de Carvalho, um pastor que muitas vezes chamava-nos pelo nome, viu, Marcos? Conhecia as suas ovelhas, conhecia o seu rebanho e chamava pelo nome, conhecia todos, um carinho, uma dedicação. E esse é o momento da Almades, a qual a Almades, assim, tem muito mesmo, assim, que agradecer a Deus por este homem, a qual se fez presente durante mais de 49 anos aqui em Curitiba, tomando conta, sendo pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.
Pedimos realmente orações de todos, tanto aqui de Curitiba, de todo o estado, de todo o Brasil, e outros irmãos que estão aí conectados pela rede mundial de computadores, as orações em favor da família do nosso pastor que partiu para estar com o Senhor, José Pimentel de Carvalho. Que as consolações, a paz possa reinar nessa família, como também na família Assembleia de Deus. Ouvimos pela manhã, né, Marcos, vários irmãos de outras igrejas também conosco, unindo neste momento de perca, de saudade, a qual quero agradecer, né, o gesto de carinho de todos os irmãos, nossos co-irmãos, vários pastores de outras igrejas comentando, falando, tendo realmente assim um grande apreço por um homem que fez história em Curitiba. Então, que realmente o Senhor esteja abençoando a todos vocês, e continuamos com você, Marcos, aí com mais um louvor. Calvário contemplamos nosso meigo Salvador, ó revelação de amor. Como falamos agora, né? Não só Curitiba, não só Brasil, mas fora do Brasil também, Marquito, lá em Tampa, Flórida. Nossos irmãos em Tampa, Flórida, agora nos ouvindo, acompanhando também esse momento que Curitiba está vivendo, um momento de saudade, de dor, com a perca do nosso pastor José Pimentel de Carvalho. Elias, um grande abraço para você. Grande abraço também aí à sua esposa Sirlene, suas filhas, a minha irmã Darte, né, Mauro, Deus abençoe, um carinho todo especial a vocês que estão aí conectados pela rede mundial de comunicação. É um momento que realmente Curitiba, Brasil e o mundo, como eu acabei de dizer mesmo, aí nessa emoção, nessa comoção com este momento que está Curitiba vivendo. Um abraço a todos os irmãos dos Estados Unidos, em especial a Tampa, Flórida, que está aí conectado pela rede mundial de computador. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia na paz do Senhor. Mauro, Darte, né? Todo mundo aí, o Lucas, um abraço, um beijo aí a Daphne, a Rebeca, também a Aline, que Deus abençoe, o Cris, todos os irmãos aí nos Estados Unidos, Tampa, Flórida, Estados Unidos. Voltamos então a informar os nossos queridos ouvintes do programa Voz Evangélica da Assembleia de Deus. Estamos aqui acompanhando o cortejo que conduz o pastor José Pimentel de Carvalho. Estamos próximo, chegando aqui no cemitério. A movimentação é grande, são diversos repórteres, diversas televisões acompanhando, filmando, registrando este evento. Esse evento que fica a marca para a história de Curitiba, do Paraná, do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Pastor José Pimentel de Carvalho, ele ficou conhecido no mundo inteiro, viajou o mundo levando a bendita palavra do Senhor. Estamos aí então informando os nossos queridos ouvintes. Este programa, nesse momento, vai em cadeia para 4 emissoras, 3 ondas curtas e ondas médias aqui de Curitiba. E também está sendo transmitido para a web rádio www.assembleiadedeus.org.br. Chega a nós a informação que diversos irmãos, acompanhando a programação em diversas partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, diversas cidades dos Estados Unidos acompanhando aqui as nossas informações. Nós queremos louvar a Deus pela vida de você, que não pôde estar aqui, mas que nesse momento acompanha tudo através do rádio, através da internet, e nós queremos louvar a Deus pela tua vida. Estamos chegando agora aqui no cemitério Jardim da Saudade, corpo de bombeiro já dando entrada aos portões do cemitério. Nós
nosso espaço, nosso horário está se encerrando. Nós vamos encerrando por aqui. E vocês vão ficar aí com o musical evangélico. Mas nós nos colocamos à disposição do musical evangélico. Se quiser nos chamar, nós estamos acompanhando tudo de perto aqui no cemitério. Agora a entrada do Corpo de Bombeiro para o cemitério Jardim da Saudade, aqui no portão do SIC, aqui na região do SIC, no bairro Portão. Nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês. Você, Isis, que nos está acompanhando aí, você que apresenta o